A Rádio Timbira apresenta Redação Timbira. Redação Timbira. Jornalistas comentam os assuntos do momento. Trânsito, entrevistas e muita notícia. Está no ar. Redação Timbira. Redação Timbira. Rádio Timbira, entrevista. Muito bem, e agora estamos aqui com a presença do presidente da Associação dos Magistrados do Maranhão, juiz Dr. Gervásio Santos. Dr. Gervásio, seja bem-vindo à estreia do nosso Redação Timbira. É um grande prazer recebê-lo aqui nesse nosso primeiro programa aqui, poder conversar sobre o que foi a pauta da semana, né? Que foi exatamente essa discussão aí do Judiciário com o Legislativo, né, federal. Muito bom dia. Muito bom dia. Para mim é um prazer estar aqui e não sabia que era a estreia do programa, então, mais uma vez, o prazer aumenta, é uma honra poder participar desse momento histórico da Rádio Timbira. Muito bem. Lembrando que você pode participar, você de casa, pelo 99232-6290, é o WhatsApp em que você participa da nossa conversa, da nossa entrevista, do nosso debate, e pelo telefone 3232-2634. Você pode ligar e participar conosco aqui da entrevista no Redação Timbira, né? Muito bem, Felipe. Então, presidente, bom dia. Bom dia. Prazer tê-lo aqui e tudo mais. Quero deixar aqui registrado que conheço o nosso juiz Gervásio Santos, porque tive o prazer de estudar com ele, Marcos, desde os meus 6 anos de idade. Então, eu conheço todo o histórico dele, né, que é importante a gente estar relatando isso. Presidente, nós tivemos uma semana estranhíssima nesse país. Nós tivemos perdas de todos os lados, nós tivemos aproveitamentos dessa dor nacional, com a perda do time do Chapecó, dos jornalistas, dos tripulantes, né? E o que nós assistimos essa semana foi que ficou parecendo muito oportunista a questão da tentativa de enquadramento do Ministério Público e do Judiciário dentro desse processo todo de comoção desse país. Como que o senhor, como pessoa, olha a atitude do Congresso Nacional em relação não somente ao Judiciário, mas ao momento que foi aplicado essa questão, em relação também a esse pacote da anticorrupção? Felipe, antes de mais nada, eu queria registrar a minha alegria de te encontrar. Nós nos conhecemos desde o início da década de 70, nós estudamos no mesmo colégio a vida toda e, evidentemente, do ponto de vista profissional, tomamos caminhos distintos, mas, vez por outra, nos cruzamos aí pelas esquinas, né, de São Luís. Então, é um prazer estar contigo aqui, quero registrar isso e dizer também que ser entrevistado por você é, para mim, uma honra, na medida em que eu tenho confiança e a certeza dos bons propósitos das suas indagações. Sem dúvida. Nós, na terça-feira, todo o Brasil acordou com uma tragédia que foi justamente a queda do avião da equipe do Chapecó na Colômbia. E, estranhamente, naquela noite em que o país todo estava com as atenções voltadas para essa tragédia, a Câmara dos Deputados, na madrugada de terça para quarta-feira, a Câmara dos Deputados votou aquilo que deveria ser o pacote anticorrupção. As 10 medidas apresentadas pelo Ministério Público Federal a partir de uma lei de iniciativa popular. Eu quero de imediato registrar de que é papel do Parlamento debater as medidas que são, as propostas que são apresentadas, quer pelo deputado individualmente, quer por um partido político, ou quer por um projeto de iniciativa popular. Isso é da democracia. E o Parlamento tem toda e completa legitimidade para fazer. Não há aqui nenhum óbice em relação a essa questão. Isso é bom deixar muito claro. Bem, ocorre que as 10 medidas contra a corrupção, assim denominadas pela imprensa e pelo próprio Ministério Público, que tiveram como relator o deputado Onyx Lorenzoni, do Democratas do Rio Grande do Sul,
de alguma maneira, esse pacote, ele foi desvirtualizado, na medida em que vários dos pontos ali elencados foram retirados. E no seu lugar foi posto algo que nós estamos chamando de crime de interpretação. Veja, ninguém neste país, do governador do Estado ao juiz de direito da menor comarca, do parlamentar ao desembargador, ninguém está acima da lei. A lei serve para todos. Mas o que é importante dizer é que, na medida aprovada na madrugada da quarta-feira, à calada da noite, criou-se o que se chama de, o que foi denominado de crime de responsabilidade de juízes e promotores. O tema é tão controvertido, porque é importante que as pessoas entendam, no Senado Federal existe um projeto de lei de abuso de autoridade proposto pelo senador Renan Calheiros, cuja audiência pública para debater esse projeto ocorreu na quinta-feira com o ministro Gilmar Mendes e o juiz Sérgio Moro. O que foi aprovado na Câmara dos Deputados, a emenda apresentada pelo deputado, inclusive o deputado líder do PDT, que é do Maranhão, a emenda apresentada no âmbito da Câmara dos Deputados, nada tem a ver, isso é importante, nada tem a ver com o abuso de autoridade, cujo objeto é a lei, é o projeto de lei apresentado pelo Renan Calheiros, que também nós temos as nossas restrições. E essa emenda, ela estabelece o seguinte, ela estabelece uma série de condutas que não são condutas, do ponto de vista da percepção do leigo, criminosas, mas são condutas que são inerentes à atividade do magistrado. Vou dar um exemplo. O inciso 1 dessa emenda, apresentada pelo deputado Everton Rocha, a quem eu quero registrar, eu tenho todo o respeito, eu não tenho, muito pelo contrário, tenho boas relações com ele, mas o item 1 diz o seguinte: são crimes de responsabilidade dos magistrados alterar por qualquer forma, exceto por via de recurso, a decisão ou voto já proferido. Então imaginem o seguinte: o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, ele é composto por 11 ministros. Começa a votar o mais novo, o mais moderno, e termina com o mais antigo, e posteriormente vota por último o presidente do Tribunal, do Supremo Tribunal Federal. Quem já acompanhou uma sessão percebe isso. O mais moderno vota, hoje o ministro Fachin, e vai até o ministro Celso de Mello, que é o mais antigo, que é o decano. E em seguida vota o presidente. Pois bem, é muito comum o primeiro, o segundo, o terceiro que vota e apresenta o seu ponto de vista. E vota no sentido procedente ou improcedente, reforma ou manutenção. É muito comum que, continuando a votação, isso já foi visto várias vezes, continuando a votação, no julgamento mensalão se viu isso, um determinado ministro, mais antigo, ao proferir o seu voto, traz argumentos e elementos que o primeiro-ministro não tenha percebido, não tenha dado a importância necessária, e aquele primeiro-ministro, e isso está no regimento interno do Supremo, e aquele primeiro-ministro, como aliás está no regimento interno de todo e qualquer tribunal, e aquele primeiro julgador, né, convencido das razões daquele que votou posteriormente, pode, pelos regimentos, se retratar e alterar o seu voto. Isso normal. Isso é normal. Isso é do ser humano. Não, isso é normal. Então, você, no colegiado de 11, no colegiado de 25, como é aqui no Maranhão, começa essa votação. O primeiro a votar, o segundo, o terceiro. Posteriormente, pode ter alguém mais antigo, e aí profere um voto, né, mais substanciado, que leva à reflexão daquele que primeiro votou, e aquele que primeiro votou altera o seu voto. Aliás, esse é o sentido do colegiado. Esse é o sentido do colegiado. Pois bem, esta conduta, pela proposta do deputado Everton Rocha, agora
será enquadrado como crime de responsabilidade. O que tem a ver isto com abuso de autoridade? Mais ou menos, juiz, me permita aqui que até não tinha tido essa observação, apesar de ler e reler e tentar, inclusive, quero registrar aqui, Marcos, que nós tentamos uma entrevista com o deputado federal, que preferiu dar a entrevista aos nossos colegas da TV Difusora e tudo mais no mesmo horário, mas não trouxe para nós mais nada a não ser aqueles releases que nós nos negamos a estar multiplicando, porque não é um debate, é simplesmente conclusão. Mas só para entender aqui uma coisa, você então quer dizer que a partir desse entendimento deles, se você tiver um novo conhecimento, uma nova prova... Não, eu digo, o exemplo que eu dei foi o exemplo do julgamento, que é do colegiado. Isso é uma coisa que acontece... Mas no meio do julgamento, eu já votei, e aí chega um novo ministro, ou chega... Um novo desembargador, ou seja, do colegiado. A imprensa acabou de divulgar, doutor, que foi descoberto tal coisa daquele julgamento. Não, isso não pode ser. Não, claro, não pode ser inserido. Não pode ser inserido, mas eu estou dando aqui uma visão mais genérica da coisa. Quer dizer, você não pode voltar atrás. Não, pelo texto não pode. É como se você tivesse julgando num colegiado. O que é o colegiado? Qual é? O sentido do colegiado é esse debate de ideias. Então, na medida que você tem um ministro, que, por exemplo, vou pegar o exemplo que o Felipe trouxe, que ele tome conhecimento de que aquela questão de direito foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal e que já foi firmada uma posição A. E que o primeiro julgador, ao votar, não atentou para esse fato. Ele pode se retratar. E isto, vejam um absurdo, e isto representa, à luz da emenda, um crime de responsabilidade. O doutor Gervásio, é uma retaliação? O que o senhor entende que seja? Qual é o objetivo político exatamente nessa medida? Bem, é claro que isso nós precisaríamos da manhã inteira para conversar, mas eu vou tentar fazer um resumo rápido. O que nós estamos observando no país basicamente nos últimos 5 anos? Nos últimos 5 anos, você tem, no âmbito do Ministério Público, e também no âmbito da magistratura, do Poder Judiciário, e não digo apenas em relação ao Supremo, mas em todas as esferas, você tem um protagonismo maior, e é preciso que se diga isso, um protagonismo maior em relação a crimes de corrupção e a posturas que tradicionalmente ficavam impunes. Então, esse fato, ele começa com o julgamento do Mensalão, que foi um marco histórico no âmbito do Poder Judiciário, e ele prossegue. Nós, quando eu falo nós, a sociedade de uma maneira geral, nós temos um olhar mais específico para aquela denominada Operação Lava Jato. Mas eu quero registrar que este fato, que este fenômeno, ele tem acontecido em diversos segmentos do Poder Judiciário e do Ministério Público. Mas vamos nos concentrar, para fins didáticos, na Operação Lava Jato. Então, o que nós temos essa operação? Essa operação, ela começa, e aqui, num processo, na condução de um processo, um magistrado ele pode cometer falhas, como na condução de um programa de rádio, o radialista pode cometer falhas, porque falha é algo inerente ao ser humano, Por isso é que existem recursos no âmbito do Poder Judiciário para que as falhas possam ser corrigidas. Então, o que nós temos? No âmbito no âmbito da Operação Lava Jato, para nos concentrarmos apenas nesse ponto, você começa a apurar algo que aparentemente era lavagem de dinheiro, Tudo começou com uma suspeita de lavagem de dinheiro, e posteriormente você começa as investigações conduzem à seguinte conclusão, de que as empresas, de uma maneira geral, elas, ao realizarem obras serviços para a Petrobras, mas isso já está demonstrado, isso acontece de uma maneira genérica, você acrescenta um plus ao custo daquele serviço.
E esse plus é então distribuído para partidos políticos, para que possam financiar as campanhas. Em resumo, é isso. Bem, por consequência dessa operação, né, os valores são valores nunca antes vistos, e você tem um sem número de próceres da República que estão hoje ou respondendo processo ou estão efetivamente presos. Eu não vou discutir se é o caso de prisão preventiva, se não é o caso, mas esta é a situação. Então, para ficar em 2 exemplos, o mago da economia no primeiro governo Lula era o ministro Palocci, encontra-se preso. Há 1 ano e meio atrás, se os senhores viessem aqui na rádio e dissessem, olha, o Eduardo Cunha será preso, todos nós aqui nos olharíamos, duvidaríamos uns dos outros, um dos homens mais poderosos da República, o que tem a capacidade de derrubar o presidente eleito preso, inimaginável. E hoje se encontra preso. Então, esse fato, ele sem dúvida tem causado, no âmbito do parlamento, uma certa temeridade, um certo temor. Porque qual é o raciocínio? Ora, se a pessoa mais poderosa do parlamento brasileiro encontra-se hoje preso, o que será de mim se eventualmente algo de equivocado, de errado for descoberto? Então, o que a gente tem assistido hoje, no âmbito do Congresso Nacional, é um processo de reação. Eu chamo de lei de Newton, né? O que está acontecendo no Congresso Nacional é a concretização da lei de Newton. A cada ação corresponde uma reação. Então, é um processo de reação. E, sem dúvida nenhuma, quando você ouve as entrevistas ou lê os releases, né, daqueles que apresentaram esta emenda, ou que apoiaram esta emenda, o tirocínio é único, o raciocínio é único. Nós estamos sendo enquadrados, então, portanto, é necessário enquadrar aqueles que estão nos enquadrando, juízes e promotores. Ou melhor, perdão, a palavra não seria asfixiar, porque enquadrar eu acho que são vocês. Ali não seria um processo de asfixiar. E já aproveitando, doutor Gervásio, eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Nós tivemos um encontro, né? Apesar de que se coloca muito que no judiciário não há diferenças, né? Se você está na primeira instância ou se você está no Supremo, todos são juízes, não é assim? Não é porque é ministro e tudo mais. Mais assim, ou menos. Assim se coloca, né, os homens do judiciário para dizer que a justiça da primeira até a última instância são por iguais. Não é bem isso. Mas o senhor deve ter assistido, nós estamos vendo aqui, inclusive, o TV Senado, o confronto de ideias entre o juiz Moro, que hoje se tornou uma celebridade nacional e internacional, e isso tem mexido com muitas pessoas do poder em Brasília, inclusive do judiciário. Todos os jornalistas, colegas nossos especializados em judiciário colocam muito isso, que a vaidade está sendo maior do que a discussão, né, dos temas. Mas houve o confronto de ideias entre o ministro Gilmar Mendes e o juiz Moro. Não sei se o senhor assistiu. E se o senhor assistiu, qual é a sua opinião quanto a isso? Quer dizer, um defendendo a questão da justiça, o direito da justiça, da blindagem da justiça, que foi o Moro, e o Gilmar, como sempre surpreendente, que é outra celebridade que adora os flashes, né? Colocando que o Congresso estava corretíssimo. Quer dizer, como que nós, pessoas, os nossos ouvintes, a imprensa, Marcos, vai conseguir entender o comportamento do judiciário? O judiciário está dividido nesse país? Em primeiro lugar, preciso dizer que o debate que aconteceu no Senado Federal na quinta-feira não foi sobre esta emenda. Sim, mas entrou. Mas esta emenda não foi o alvo do debate. O alvo do debate foi o projeto de lei do abuso de autoridade do Renan, apresentado pelo senador Renan Calheiros. Ou seja, não é. Aqui nós estamos tratando, essa emenda do deputado Everton Rocha, na verdade, ela restabelece aquilo que se chama de crime de hermenêutica. Crime de hermenêutica. Hermenêutica, para os nossos ouvintes poderem entender,
é o crime de interpretação. Então, se você não interpreta assim, mas interpreta assado, se você interpretar assado, você pode ser responsabilizado. Isso nem a ditadura militar no Brasil ousou fazer. Pois é, inclusive só uma observação, o Correio Brasiliense de hoje traz uma capa que diz que o ato institucional número 5 do Congresso tornará Justiça e Ministério Público reféns dos bandidos. Exatamente isso. Né? Nem a Justiça, nem a ditadura militar conseguiu fazer isso. Você encontra parâmetros, né, para este dispositivo no Estado nazista e no fascismo, né, e nas ditaduras totalitárias, né, do bloco soviético. São os únicos parâmetros, né, para esse que foi aprovado. Bem, mas respondendo objetivamente à pergunta do Felipe, o debate se deu em torno da lei do projeto de lei de abuso de autoridade, que é necessário, embora também contenha incongruências. Me permita aqui só uma vírgula. O senhor entende que esse do Renan não afeta a liberdade de leitura dos nossos juízes e promotores? Ele afeta não só a liberdade dos juízes e promotores, como também da imprensa. Né? A imprensa está se esquecendo de que ela também está enquadrada lá no PL, né, do abuso de autoridade. Mas, veja, apresentada uma proposta, né, se ela é ruim, né, e se não é não há um absurdo dessa natureza que foi aprovado na Câmara, acho que é legítima a discussão. Existem, sim, alguns dispositivos nesse PL, né, do abuso de autoridade apresentado por senador Renan Calheiros, que também cerceiam a liberdade do Ministério Público e da magistratura. Vou dar um exemplo no que diz respeito ao projeto do senador Renan Calheiros. Lá em determinado dispositivo, né, você pode chegar à seguinte conclusão. Eu me recordo com exatidão, são vários dispositivos, me parece que é o artigo 30, não tenho essa certeza. Se o Ministério Público, por exemplo, propor uma ação de improbidade contra determinado agente político, e esta ação, por alguma razão, ou pelo fato do magistrado entender de que ela não vem calcada em elementos substanciais que autorizem o processamento daquela ação e indeferir aquela inicial, aquele membro do Ministério Público estará sujeito a ser processado por abuso de autoridade. Então, lá também existem incongruências. Lá também existem dispositivos que cerceiam a liberdade, né, do magistrado e do Ministério Público. Eu queria abrir um parênteses para dizer o seguinte: existem a democracia, não só a brasileira, mas qualquer democracia, ela se calca basicamente em dois pilares. Você pode até ter parlamento aberto, você pode até ter, né, chefe do executivo eleito, e você não ter democracia se não tiver esses dois pilares. Quais são esses dois pilares? O primeiro, judiciário independente e autônomo, em que os juízes tenham a capacidade de decidir de acordo com as leis e de acordo com os fatos que lhes são trazidos. E o segundo, tão importante quanto, imprensa livre. Se nós não tivéssemos no nosso país imprensa livre, nós não poderíamos aqui estar agora debatendo um ato do Congresso Nacional. E vou dar um exemplo concreto. A Venezuela é um exemplo clássico. Quando, no processo de destruição da democracia naquele país, quais foram os dois setores mais alcançados? Primeiro, o judiciário. Trocou-se toda a Suprema Corte e, em seguida, começou a se encarcerar juízes que não atendiam às demandas do Executivo. E o segundo, a imprensa. A imprensa hoje venezuelana é uma imprensa amordaçada. O parlamento está aberto. Na verdade, me permita, é uma imprensa que mora em Miami. A imprensa da Venezuela é feita a partir de Miami. Exatamente. Pra você ter uma ideia, rádio, televisão. Então, esses são os dois pilares básicos da democracia. Você atingir esses pilares. Como é que se atinge esses pilares? Primeiro, um ponto de censura. E muitas das vezes, esses dois pilares se chocam entre si. É muito comum judiciário e imprensa terem
Às vezes o próprio judiciário avança sobre a imprensa e às vezes a própria imprensa também não compreende o poder judiciário. Mas isso é natural, se resolve isso no dia a dia. O problema surge quando se quer calar a ambos. No que diz respeito ao ministro, eu quero deixar muito claro o seguinte: eu tenho um apreço pelo juiz Sérgio Moro, a quem conheço pessoalmente, mas nem tudo que ele faz, evidentemente, que do ponto de vista jurídico eu concorde. Do ponto de vista jurídico. É claro que às vezes, como cidadão, a gente emocionalmente, mas do ponto de vista jurídico, nem tudo eu concordo. Agora, eu tenho que reconhecer que se trata de um magistrado, primeiro, dedicado, estudioso, né? Um magistrado que tem cumprido o seu papel. Comete equívocos? Comete. Eu tenho 25 anos de carreira, completei esse ano. 25 anos de magistratura. Se eu chegar aqui publicamente e dizer, olha, eu nunca cometi um equívoco na minha vida profissional, eu estaria mentindo. Porque todos nós cometemos equívocos profissionais. Até porque, fazendo um registro aqui, então nosso juiz começou lá com seus 25 para 26 anos de idade, um garoto. 26 anos de idade. 26 anos. Ingressei na magistratura com 26 anos de idade, exatamente. Ô, doutor Gervásio, eu queria destacar duas coisas. Só para referir esse... Então, assim, aqui não se trata de defender o... Claro. Até porque acho que os homens não podem estar acima das instituições, né? Eu repudio toda e qualquer tentativa de colocar um homem acima das instituições. O que deve ser preservado no país e o que fortalece o país são as instituições. Mas o ministro Gilmar Mendes, ele tem se caracterizado, primeiro, por falar demais. Aliás, se esta emenda do deputado Everton Rocha já estivesse em vigor, né, talvez o primeiro a ser enquadrado seria o próprio ministro Gilmar Mendes, né, porque fala demais e fala aquilo que às vezes não conhece. E segundo, a gente tem que ter a seguinte dimensão: o ministro Gilmar Mendes, ele era assessor palaciano, depois foi para a AGU, né, no governo Fernando Henrique, que o nomeou para ministro do Supremo Tribunal Federal. E o seu compromisso com a magistratura, ou seja, com seus colegas de toga, eu diria, Felipe, que é mínimo ou quase nenhum. Talvez Gilmar consiga traduzir exatamente o oposto do que a magistratura pensa sobre diversas questões nesse país. Para você ter uma ideia, na quinta-feira nós fizemos, a magistratura brasileira e o Ministério Público fez uma grande movimentação na frente do Supremo Tribunal Federal, em protesto a essa aprovação realizada pela Câmara dos Deputados. A ministra Carmen Lúcia veio nos receber, né, conversou, ouviu as ponderações. Na sessão, quando retornou para a sessão, o ministro Gilmar Mendes criticou, dizendo que aquilo se trata de um movimento salarial. E foi repreendido pela ministra Carmen Lúcia. Em absoluto. Os magistrados estão protestando por algo que eu também entendo que foi absolutamente fora da normalidade, tanto que lancei uma nota. Então, é importante que se diga isso, né? Eu pessoalmente, né, respeito o ministro, respeito todo e qualquer magistrado, respeito o ministro Gilmar Mendes, respeito o juiz Sérgio Moro, reconheço o excelente trabalho que o Sérgio Moro faz, embora acho que ninguém está acima das instituições, mas tudo que vem do ministro Gilmar Mendes, no que diz respeito à magistratura, eu temo que ele não representa efetivamente nenhum percentual do pensamento da magistratura brasileira. Muito bem. Lembrando a você de casa que nós estamos aqui nos estúdios com o Dr. Gervásio Santos, ele é presidente da Associação de Magistrados. Nossos ouvintes a estar fazendo esta pergunta, abrindo esse debate. Quero lembrar ao nosso presidente que, como é o primeiro programa, as pessoas estão se acostumando e se ambientando a esse processo, não é verdade? Nós gostaríamos até que os ouvintes estivessem, Marcos, aí eu queria que você chamasse também pelos números, participando e nos ajudando nessa discussão, colocando as dúvidas que todos têm, porque essa entrevista realmente precisava de mais ou menos umas 2 horas para a gente conseguir descobrir. O tema é complexo. Na verdade, nós estamos descobrindo que estão cercando todo mundo por todo lado, né? Será que se gritar pegar ladrão fica algum? Não, né, meu irmão? Então é um negócio meio complicado.
Olha, participe desse debate, dessa conversa, dessa discussão importante pelo WhatsApp 992326290. Você manda a sua pergunta, seu comentário, enfim. E pelo telefone 3232-2634 você participa também. Doutor Gervásio, no espírito das leis, o Montesquieu fala no equilíbrio dos poderes, né? Historicamente, esse equilíbrio dos poderes, né, na história do Brasil sempre foi meio complicado. Você pega ali na formação do Brasil, ali, ainda no Brasil colonial, o judiciário, vamos dizer assim, esteve ali a serviço do governo ali, e a gente sabe disso. Ok. O que eu quero discutir são 2 pontos. Primeiro, essa questão da autonomia, por um lado, tão importante para a democracia do judiciário, mas, por outro lado, uma questão do que eu posso chamar de vaidade, ou que pode levar a crer, ou supor a crer, o protagonismo exagerado. E isso pode fazer pensar por que a população, ou por que, embora, claro, que a mídia tem um papel importante, mas por que a população agora está começando, eu posso pensar em manipulação e tudo mais, claro, mas também não posso subestimar o cidadão que está fazendo a sua interpretação dos casos recentes de abuso de poder. Então a gente pode enumerar, por exemplo, aquele caso da carteirada, da policial do magistrado que foi parado e que não admitiu mostrar o documento. Nós tivemos aquela juíza que se equivocou lá naquele caso com aquela menor de 16 anos, e a condenação que a população achou que foi injusta, quer dizer, essa questão de aposentadoria com salário, ótimo, ou afastamento. Então, existem esses contrapontos. Quer dizer, por um lado, a população esteve na PEC 37, como poucas vezes se viu a população, que é um tema relativamente complexo, e a população comprou a ideia. Eu achei muito interessante. Eu cobri toda aquela manifestação e a população foi junto. Me chamou a atenção que é uma pauta que não é tão popular, vamos chamar assim. A população foi junto, comprou a ideia, assim, vamos dizer assim. Na Lava Jato, a população junto, sem dúvida. Mas tem esse contraponto, né, desses casos de abuso de poder. Quer dizer, como é que o senhor vê essa questão aí? Marcos, excelente pergunta, né? E eu estava aqui pensando se eu teria a oportunidade de fazer alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, a gente precisa de saber o seguinte: em todo agrupamento humano, em absolutamente todo agrupamento humano, entre jornalistas, entre magistrados, entre os cardeais que escolhem o Papa, né, em todo agrupamento humano você vai ter excelentes profissionais e você vai ter, evidentemente, aqueles pontos fora da curva. O que caracteriza uma instituição, se ela é boa ou ruim, é se você tem uma quantidade maior de excelentes profissionais. Eu acabei de disputar uma eleição nacional. Eu disputei a eleição para a Associação dos Magistrados Brasileiros, né? Nós tivemos 5.300 e poucos votos. Eu perdi a eleição por menos de 300 votos no universo em que votaram 12 mil associados. Então, eu visitei esse país todo, né? Eu posso dizer que eu conheço o judiciário, né, de Roraima ao Rio Grande do Sul. Todos os estados da federação, todas as capitais, todos os fóruns de capital, todos os tribunais de justiça. Conheço exatamente a quantidade de cada estado de membros do Tribunal de Justiça. Então, posso dizer, sem medo de errar, que conheço o judiciário. E o judiciário brasileiro, ele é, sim, constituído na sua imensa maioria, de homens e mulheres comprometidos com o direito, comprometidos com a justiça, comprometidos com uma boa prestação de serviço à sociedade. Sem dúvida, nós temos os nossos pontos fora da curva, né? Isso nós temos em todos os estados e por situações diversas. Há uma incompreensão, e eu vi alguns deputados defender essa emenda, e isso ser reproduzido pela imprensa, e ontem mesmo num encontro organizado, se eu não estou enganado, pelo próprio governo do estado, com prefeitos municipais, houve a oportunidade de uma fala do autor da emenda e que teria sido aplaudido. Não, ele foi, me perdoe, ele foi ovacionado. Ovacionado. Foi um negócio impressionante, como todos os prefeitos que estavam lá, entendem que o judiciário, eu estou dizendo isso porque depois estive conversando com mais de 20 prefeitos, entendem que o judiciário e o Ministério Público está lá a perseguir os prefeitos, os políticos.
Se criou essa cultura agora. Então vamos, assim, eu posso, eu até chego lá, mas só para completar. Então, o que acontece? Nós temos os nossos pontos fora da curva. E aí criou-se, né? E essa fala que o Felipe, inclusive, menciona agora que foi alvo de porque aplausos. Eu fiz essa parte, porque para o senhor fica muito complicado, presidente, o senhor está colocando nesse sentido. Eu sei que o senhor é uma pessoa muito comedida e tudo mais, e muito elegante nas suas palavras. Mas foi um negócio que até a própria imprensa... Até porque eu acho que você não assustou. Você não tem que se contrapor à pessoa, né, mas às ideias. Né, assim, absolutamente pelo contrário, tem uma boa relação do ponto de vista pessoal com muitos parlamentares, então não tem que contrapor a ideia. Então, mas criou-se a ideia falsa de que a pena máxima do magistrado é a aposentadoria compulsória. Eu vou pedir 2 minutos para explicar o que acontece. A Constituição brasileira, ela estabelece que o Poder Judiciário ele tem 3 princípios básicos. A inamovibilidade. O que é inamovibilidade? O magistrado, o juiz, ele não pode ser tirado de uma comarca e levado para outra comarca sem que haja a sua vontade expressa. Ou seja, por que isso? Para proteger a própria sociedade. Porque imagina, um juiz que estiver incomodando o prefeito municipal, ele poderia vir aqui no Tribunal de Justiça e dizer, olha, o juiz tal está me incomodando. E aí, o juiz poder ser transferido, vamos utilizar esse termo, para outra comarca. Então, é inamovibilidade. O juiz só sai da comarca promovido ou removido a seu pedido, salvo se for penalizado, e aí ele pode ser alvo do que se chama de remoção compulsória, mas assim mesmo terá que responder a um processo. Irredutibilidade de subsídio, ou seja, é cláusula pétrea, o subsídio ele não pode ser reduzido, né, do ponto de vista formal, embora do ponto de vista econômico ele é quando não é a atualização. E vitaliciedade. O que é vitaliciedade? O magistrado, ele é, após 2 anos de exercício do cargo, ele é vitalício. E o que é vitaliciedade? Ele é vitalício por quê? Ele é vitalício porque ele não pode ser demitido. Ele não pode ser demitido, é preciso que se diga, por processo administrativo. O magistrado, enquanto agente político vitalício, ele só pode, e é isso que as pessoas não conseguem entender, ele só pode ser demitido por decisão judicial, por ação judicial. Então você tem um processo administrativo. O processo administrativo ele tem várias penas. O magistrado ele pode ser advertido, ele tem uma consequência X, ele pode ser censurado, tem uma outra consequência, ele pode ser removido compulsoriamente, que é uma exceção ao princípio da inamovibilidade, ele pode ser posto em disponibilidade com proventos proporcionais e ele pode ser aposentado compulsoriamente com proventos proporcionais. Se for aplicada a pena máxima administrativa, e por que a pena máxima administrativa é a aposentadoria compulsória? Porque ele é vitalício. E o que significa vitaliciedade? Significa que ele só pode ser exonerado, demitido por decisão judicial. Então, aplicada a pena máxima de aposentadoria compulsória, aqueles autos devem ser encaminhados ao Ministério Público. E caberá ao Ministério Público promover a ação de desconstituição do cargo. Poucas pessoas sabem, mas aqui no Judiciário do Maranhão, existem ações correndo contra alguns dos magistrados que foram aposentados compulsoriamente por pena. É isso que as pessoas não conseguem entender. Ah, mas isso você pode ter algumas alterações que melhores? Pode. Você pode, por exemplo, tornar compulsória a atuação do Ministério Público, ou seja, ele deixa de escolher aposentado compulsoriamente, o Ministério Público necessariamente terá que propor a ação de destituição do cargo. Então criou-se uma falácia, né,
que é fruto do desconhecimento em relação ao tema. Por que o magistrado precisa ser vitalício? Na Venezuela, o magistrado não é vitalício. Significa dizer que, se ele não decidir de acordo com o que pensa o chefe do executivo, ele pode ser demitido. O magistrado, em republiquetas, não é vitalício. Agora, o magistrado, nas democracias, em todas as democracias, ele é vitalício. Salvo em algumas exceções no âmbito dos Estados Unidos, em alguns estados, juízes que se chamam juízes de pequenas circunscrições e que são eleitos diretamente, que é um outro sistema. É o temporários. É um outro sistema. Mas os juízes federais americanos, os juízes da Suprema Corte, o juiz da Suprema Corte, inclusive, nos Estados Unidos, ele não tem nem aposentadoria compulsória. Ele se aposenta quando quer. Então você já teve juízes que chegaram até os 90 anos. Isso é da essência da democracia, a vitaliciedade. Não é uma criação corporativa da magistratura brasileira. Isso não é uma criação, né, das associações de classe. Isso não é algo que foi criado para proteger a magistratura. Isso foi criado, isso está presente em todas as democracias. Então, as pessoas não conseguem entender isso. E aqui, você, com o jogo de palavras, e a gente viu ontem isso, esse fato, o Felipe está nos testemunhando, com o jogo de palavras, você leva a sua plateia a concluir que o juiz, quando é punido, na verdade ele é, aspas, premiado por aposentadoria compulsória. E aqui eu quero dizer uma coisa a vocês, né? O homem sério, né? Para um homem sério, o simples fato de responder a um processo já é uma pena. Então, eu até faço um apelo, né? Diante dessas explicações, todas as vezes que esse tema vier à baila, né, por favor, esclareçam, né? Naturalmente que o máximo na instância administrativa concluída, o servidor que não é vitalício, ele pode ser demitido administrativamente, por processo administrativo. Claro que respeitado o devido processo legal e o amplo direito de defesa. O magistrado, por ser vitalício, e ele é vitalício por quê? Porque isso é da estrutura do judiciário democrático. Ele, uma vez penalizado administrativamente, esses autos devem ser remetidos ao Ministério Público, que cabe promover a ação de destituição do cargo. Você se recorda, vou dar um exemplo clássico, né? Lembro na década de 80 daquele magistrado que chegou a ser preso, Nestor, do escândalo da Previdência? Lembra aquilo? Lembro. Aquele magistrado foi exonerado. Ninguém lembra disso. Foi exonerado. Respondeu ao processo administrativo, concluído o processo administrativo, os autos foram encaminhados ao Ministério Público, promoveu a ação. Perdão, eu só não me recordo, porque tanta matéria que se faz, tanta coisa, ele chegou a cumprir pena? Ele cumpriu pena. Nós temos magistrados presos. Né? Se o magistrado eventualmente for condenado criminalmente, vamos colocar um exemplo, né? O magistrado comete um crime, um homicídio, um crime, como ser humano, qualquer um pode cometer um crime, comete um crime. Se ele for condenado judicialmente, ou seja, mesmo exercendo o cargo, se ele for condenado, uma das consequências da pena criminal é a perda do cargo. Então, é uma falácia dizer que a pena máxima do magistrado é a aposentadoria administrativa, a aposentadoria compulsória. Isso é do processo administrativo, né? Então, tudo que eu gostaria, por exemplo, era de estar ontem lá e ter 10 minutos para explicar que, na verdade, no jogo de palavras, todos foram levados ao erro. Presidente, o senhor não estava convidado e nem era tão bem-vindo nenhum magistrado lá ontem. Ontem não, antes de ontem, né? Era um ambiente extremamente político. Felipe, me permita, era um ambiente que, segundo um comentário de um jornalista nosso muito experiente, ele disse, era um encontro, brincando até, mexendo com minha coluna, ele disse: Felipe, como você diz, um encontro dos mesmos de sempre, fazendo os mesmos de sempre. Eu queria aproveitar, passando, lá era um ambiente deles, eles estavam certíssimos e tudo mais, tanto que a imprensa não conseguiu tirar
nada a não ser do fator político. Ele foi um encontro de discussão política, mas nós na imprensa não conseguimos trazer de grande riqueza. Foi um momento de prestígio para o governo do Estado, porque indiscutivelmente dos 17 municípios, entre prefeitos presentes e representantes, tinha 196. Nós observamos uma mudança de comportamento, não dos prefeitos eleitos e reeleitos, mas sim do governo, no sentido de que o governo apresentou projetos que vão diretamente para a população, enquanto os prefeitos estavam lá provavelmente procurando aqueles velhos convênios que pudessem pagar as contas, juiz, das campanhas que nós tivemos, inclusive a justiça mesmo, né, eleitoral ajudou muito nesta eleição, porque diminuiu e muito os gastos dos prefeitos. Pelo menos oficialmente, que nós observamos é que teve uma queda muito grande de gastos nos meios que patrocinam esse processo. Mas eu queria lhe fazer uma pergunta no sentido seguinte: há tabelas sendo divulgadas aí pelas redes sociais de todos os jeitos, há juízes colocando jornalistas no sul do país a responder 20, 30 processos em 20 municípios, né, como foi lá, se eu não me engano, Paraná. Né? Há todo tipo de entendimento e tudo mais. Há juízes que as pessoas colocam que com junta para cá, junta dali, tem o direito de não sei o quê, parar. Um dia desse mesmo, aqui no meu comentário diário, no programa do Gilberto Lima, eu trouxe a discussão do projeto que está sendo discutido, que um juiz sai de 30 pode ganhar 100 e pouco, né? E tudo mais. Um ministro, do Supremo. E está lá, não há como, porque está sendo discutido dentro de uma comissão do Senado, essa coisa toda. Mas nós vemos também, eu não estou afirmando que aquelas tabelas que são divulgadas pela internet, até porque nós não nos prendemos a isso, porque se a gente for atrás desse tipo de informação, nós vamos atrás de diário oficial. Nós somos pessoas que discutimos a partir do diário oficial. Do que eles publicam é que nós discutimos, não é verdade? E é por onde nós descobrimos todas as maracutaias de todos os poderes, não é só do judiciário, não é do executivo, do legislativo e muito menos do Ministério Público, que não é chamado de poder, mas nós entendemos como um veículo de poder. Eu queria entender a sua opinião quanto a essa questão desses salários, porque há salários que de repente o cara diz que incorporou, né? E salários milionários, e nós precisamos entender onde é que vai parar isso. Porque ao mesmo tempo que nós temos um trabalhador que está ganhando 800 e poucos reais, presidente, nós temos um assessorista do Congresso Nacional, Marcos, que ganha 10 mil e poucos reais. E por outro lado, só eu não estou dizendo que é justo o cara ganhar, por favor. É que às vezes também, às vezes não, existem casos também do judiciário, a gente discute, a imprensa bate muito forte quando o político vai com auxílio paletó, 14º, e quer aumentar o próprio salário. A polícia, a imprensa aperta e bate junto lá, e nem sempre consegue barrar, mas faz barulho. E às vezes você tem casos do judiciário que quer incorporar auxílio moradia, morando em outros municípios, ou então a gratificação que ele tinha quando era presidente ali da Promotoria de Justiça, aí ele quer incorporar. São ações do ponto de vista moral que, né, questionáveis. Ok, veja, um dos grandes problemas do Poder Judiciário é que historicamente ele conversou pouco com a imprensa e com a sociedade. Eu não estou defendendo aquela postura do Gilmar que fala sobre tudo em todos os momentos de uma maneira aleatória. Mas esse debate, isso que vocês estão agora me provocando no sentido da discussão, é extremamente proveitoso para que a população possa entender. E ótimo que seja assim. Agradeço também mais uma vez. Até a própria imprensa, claro, presidente. Então, a primeira coisa é o seguinte. Eu gostaria de fazer um convite, não só a você, Marcos, ao Felipe, a todos os nossos ouvintes, mas um convite. Aí, a página do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Lá tem o que se chama de portal de transparência. E lá
todo o salário pago, não só aos servidores, mas como ao juiz, se você chegar lá e clicar o meu nome, você vai saber exatamente o quanto eu ganho. O quanto eu ganhei cada mês do ano. E digo mais, eu não tenho nada a esconder para ninguém. Esse é um fato. Agora veja, o que acontece? Quanto é o salário do magistrado? O salário máximo do magistrado é o do ministro do Supremo Tribunal Federal, que é R$33 mil, bruto. Sobre esses R$33 mil, existe um projeto de lei, Felipe, só corrigindo, que está, um PL, que foi aprovado na Câmara e está no Senado, em que ele produz um aumento de 16%, não é de 100 e poucos por cento, 16%. Pois bem, vem ainda, o que é que além do subsídio? O que é que além do subsídio o magistrado, via de regra, recebe? Ele recebe o auxílio moradia e recebe, em alguns tribunais, o auxílio alimentação, que é um auxílio pago a todos os servidores do judiciário. Tudo bem. O auxílio moradia é algo que agrada a categoria como um todo? Não. Mas é preciso que as pessoas entendam o seguinte: o regime de subsídio, ele foi instituído no ano de 2006, quando era presidente do 2005-2006, quando era presidente do Conselho Nacional de Justiça, 2005, do presidente do Conselho Nacional de Justiça, o ministro Nelson Jobim. Era secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça o nosso governador, o amigo Flávio Dino. À época era juiz federal e exercia o cargo de secretário, foi o primeiro secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. E foi uma das pessoas que ajudou a elaborar a resolução número 13. A resolução número 13 do Conselho Nacional de Justiça, ela instituiu o regime de subsídio. De lá, ou seja, dando concretização ao disposto na Constituição Federal. Pois bem, com a instituição do regime de subsídio, houve o quê? Houve um pacto constitucional, e está lá na Constituição, de que o subsídio ele será anualmente, atualizado de acordo com os índices. Não foi criado pela associação, está lá na Constituição, né? Então, ao ser instituído o regime de subsídio para a magistratura, ficou estabelecido que anualmente esse subsídio sofreria uma correção pelos índices inflacionários. Isto não ocorreu. E o que é que ocasionou? Em 2013, final de 2013, veio uma decisão do Supremo Tribunal Federal, do ministro Luiz Fux, dizendo o seguinte: olha, existe a figura do auxílio moradia e os magistrados fazem jus a esse auxílio moradia. Vejam, o auxílio moradia foi criado, isso as pessoas precisam saber, em 1979, pela lei orgânica da magistratura. Desde 79 está previsto em lei. Não é agora, desde 1979. Qual foi o fato novo? Qual foi o fato novo que determinou, né, ou que propiciou a uma decisão do Supremo dizer somente agora que os magistrados faziam jus desse auxílio moradia? O que determinou foi a falta de cumprimento do pacto constitucional de atualização anual do subsídio. Você cria as condições políticas, a falta do cumprimento do pacto constitucional, e você tem as condições econômicas, a defasagem do subsídio. Por conta disso, algo desde o começo. Agora tem um detalhe. A magistratura hoje, ela estaria disposta a abrir mão total do auxílio moradia se fosse restabelecido aquilo que nós tínhamos antes da implantação do subsídio, que é o tempo de serviço. Eu hoje, com 25 anos de magistrado, ganho exatamente a mesma coisa de alguém que ingressa na magistratura ontem. Exatamente a mesma coisa. Por outro lado, e aí só para completar, você quando pega, e você pode observar na folha de transparência, no portal de transparência, não só do TJMA, como de qualquer tribunal,
Você tem, no decorrer do ano, né, você tem 13º, nós recebemos uma parcela do 13º em julho. Você tem o pagamento de férias e você tem, sim, em algumas circunstâncias, né, a possibilidade de receber alguma verba que não foi recebida. Então, veja, se eu tiro férias, né, e se eu recebo o 13º, como já aconteceu, inclusive um advogado postou isso no Facebook, né, ele postou meu salário nesse mês específico em que eu recebi férias, um texto de férias que todo, e recebi o adiantamento do 13º, que no caso do Estado do Maranhão é geralmente pago no mês de junho para todos os servidores, inclusive os magistrados. Naturalmente, naquele mês, o meu salário, né, o meu líquido, ele ficou bem maior do que eu normalmente recebo de líquido. Então, é óbvio que qualquer um que pudesse pegar meu olerite, poderia mostrar, está aqui quanto ele ganha. Eu adotei como prática, infelizmente não trouxe aqui, mas eu adotei como prática andar com o meu olerite na carteira, porque na hora que a pessoa pergunta, está aqui, ó, quanto é que eu ganho? No Congresso Nacional, quando o deputado está aqui, ó, quanto é que eu ganho? Né? Então, existem pontos fora da curva? Existem. É óbvio que existem. Né? Todos são absolutamente legais? Creio que sim, mas o que eu posso dizer é que, do ponto de vista legal, né, todos esses excessos, e acontecem excessos, são pontos fora da curva. Então, isso é importante que se diga. Agora, em regra, um magistrado do Maranhão, ele ganha exatamente o que prevê a lei. Eu sei que você pode até não compreender. Agora, se nós tivéssemos o restabelecimento do tempo de serviço, na iniciativa privada todo mundo tem. O advogado entra como júnior e sai como sênior. Todos nós abriríamos mão do auxílio moradia, porque, na verdade, ele surgiu porque as condições políticas e econômicas para a operacionalização de uma lei de 79. Isso poucas pessoas sabiam. Doutor Gervásio, de fato precisamos retomar essa conversa, pautar novamente essa temática. O tempo voou, nós temos que encerrar o seu programa semanal. Eu vou ter o maior prazer, entendeu? Que eu não tenho mais agenda, mas eu terei nesse dia, se você me convidar, terei o maior prazer em vir aqui sabatinar se me permite, os termos, né, que vocês adoram, de estar aqui perguntando, porque só aqui agora eu estou mais ou menos com umas 20 perguntas que eu gostaria de fazer, não como homem de imprensa, mas como um pagador de imposto. Mas quero dizer que poucas vezes vejo uma pessoa que representa um segmento tão simples em responder às questões. Parabéns, presidente. Parabéns. Ainda não tinha feito nenhuma entrevista com o senhor, mas realmente, como dizem na imprensa, o senhor está aberto ao debate. Marquinho. Muito bom, nós agradecemos e dizemos que começamos com o pé direito. O nosso programa foi muito... Agradecemos. Nós começamos na toga, melhor dizendo. Diga-se de passagem, muito bom. Eu quero até relatar aqui uma coisa, que essa semana eu fiz um dos comentários, eu quero registrar isto, e sobre a toga irada, né, no programa de Gilberto Lima, em que nada, nós simplesmente falamos que havia algo muito estranho nesse processo e que havia uma coragem muito grande do deputado Everton Rocha em desafiar o Ministério Público e o Judiciário, não que são revanchistas, mas que são classes que vão se confrontar nesse processo, porque ninguém vai deixar o outro asfixiar naturalmente, né? Pelo menos se asfixia, mas com luta, não é verdade? E me causou surpresa, porque eu soube que estão pedindo, inclusive, a gravação, né, desse processo. Está aberta a gravação, senhores, a de qualquer um, inclusive aproveitem e peguem o seu Timbira, porque o seu Timbira foi nesta mesma linha, porque até agora nós não conseguimos entender nada desse processo dos políticos. Doutor Gervásio, muito obrigado, lhe agradeço estar aqui no nosso primeiro programa. Eu que agradeço o convite e dizer assim, mais uma vez, ressalvar que eu respeito a opinião de todo e qualquer, né? Acho que muitas das opiniões que são apresentadas são fruto de desconhecimento. E eu não sei se eu quero contar um caso simples. Eu, candidato a presidente da Associação dos Magistrados Brasileiros,
saí visitando todos os estados. E cheguei no Amapá. E o presidente, fiz uma visita ao presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Amapá. Ele era advogado e ingressou no Tribunal de Justiça do Amapá, depois do TRE, pelo 5º Constitucional. Né? Todo mundo sabe que 1/5 das vagas dos tribunais. E aí eu fiz uma pergunta para ele. Eu, Carlos, como é que está essa vida de magistrado? Disse, pois é, eu estou trabalhando o dobro e ganhando a metade do que eu ganhava antes. Então, na verdade, há uma idealização da vida do magistrado. Eu posso dizer assim, que em relação a outros profissionais, sobretudo da área privada do direito, a outros profissionais da área privada, é claro, se você compara o salário do magistrado com o salário mínimo, mas se eu não tivesse ingressado na magistratura e permanecesse na atividade privada, provavelmente eu estaria exercendo a advocacia. Então, quando você faz essa comparação com isso, quando eu faço a comparação do meu subsídio com os ganhos de um advogado da área privada, naturalmente o nosso subsídio ele não é um subsídio que atraia hoje o jovem bacharel em direito. Mas, de qualquer maneira, o tema é um tema extremamente complexo, mas eu estou sempre à disposição para fazer os esclarecimentos necessários. Eu acho que, e aqui eu faço essa autocrítica, o nosso grande problema do judiciário é justamente o fato de não conversar e não debater mais as questões, toda e qualquer questão. Muito obrigado. Muito bem. Espaço aberto, então, para esse debate, para essa discussão, para essas vozes todas aqui no Redação Timbira. Bom, vamos ficando por aqui. Valeu, Felipe. Tenha um bom final de semana, o nosso ouvinte, né? E a gente deixa o nosso abraço. E segunda-feira estamos de volta com o Timbira Debate. Então, Marcos, queremos agradecer a todos, ao doutor Gervásio, ao pessoal da nossa técnica, à direção, aos nossos ouvintes e tudo mais. Passou rápido, não teve nem tanta emoção, né? Só mesmo vontade. E vamos no próximo sábado estar junto com vocês das 8 às 10 na Redação Timbira. Obrigado, Marcos Saldanha. Muito bem, você fica agora com zilhões de coisas apresentado por Gil Porto e Cíntia Lima. Continue aqui na 1290. Bom final de semana.